Caminho estratégico: o Brasil reduz o impacto das tarifas dos Estados Unidos ao se aproximar de países da ASEAN. Especialistas afirmam que a aproximação com países asiáticos interessa ao Brasil por ser uma das regiões do mundo que mais cresce em termos de PIB, por oferecer uma alternativa à onda protecionista dos Estados Unidos sob a gestão de Donald Trump. O presidente Luiz da Silva viaja para o Vietnã acompanhado de executivos da Embraer e da JBS para negociar a venda de 10 aeronaves E-190-E2 para o Vietnã Airlines e fechar acordos para exportação de carne bovina para o país asiático. A viagem ocorre dias após ser lançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Brasil-ASEAN, que tem como objetivo de aumentar os fluxos comerciais do Brasil com países da organização que integra Indonésia, Tailândia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Singapura, Mianmar, Camboja, Laos, Brunei, Timor-Leste, esse último como membro observador. O bloco é o terceiro principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Tem um PIB agregado que gira em torno de 3,8 trilhões e uma população de cerca de 682 milhões de habitantes. E há décadas a economia da região se encontra em constante expansão, com apetite crescente por produtos brasileiros. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, de 2019 a 2023, as agências brasileiras da país do bloco registraram crescimento médio anual de 19,8% acima da média anual, total de 11,3% exportado pelo Brasil no período, o que comprova a relevância estratégica que o bloco passou a ter como comércio exterior brasileiro, para o comércio exterior brasileiro. Bruna Sueco Riga, de Almeida, advogada e mestranda em Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, afirma que o estreitamento de laços entre o Brasil e países da ASEAN pode resultar em uma maior diversificação de mercado, reduzindo a dependência da China e dos Estados Unidos. O estreitamento das relações pode resultar significativamente nas exportações brasileiras, tendo em vista que, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em 2024 os países da ASEAN importaram 26,3 bilhões em bens brasileiros, afirma. Ela acrescenta que essa aproximação abre oportunidades estratégicas em setores como o do agronegócio, tecnologia para a agenda de sustentabilidade. Destaca o Brasil já é um dos principais fornecedores de carne para a região. Além de registrar uma crescente exportação de soja e milho, Almeida frisa que a aproximação do Brasil com países asiáticos pode ser um caminho estratégico para reduzir os impactos de possíveis sanções a tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sob a gestão de Donald Trump devido à diversificação de mercados. Com uma população de mais de 600 milhões de pessoas, a ASEAN representa a quinta maior economia do mundo em um mercado consumidor crescente, com a geopolítica global se tornando mais volátil. Ter parceiros diversificados protege a economia brasileira contra sanções comerciais dos Estados Unidos ou bruscas mudanças de política externa. Já tendo a China como maior parceiro comercial, a aproximação do Brasil com a ASEAN pode ampliar significativamente as alternativas brasileiras de parcerias na Ásia, trazendo benefícios estratégicos e econômicos. Destaca a especialista. O país da ASEAN tem grande demanda por alimentos, recursos naturais, tecnologia agrícola e energia renovável, setores em que o Brasil é competitivo. Ela ressalta ainda que a Indonésia atualmente é a maior economia do Sudoeste Asiático, com a previsão de atingir um PIB de 1,5 trilhão em 2025 e tem potencial para ser uma ponte estratégica entre a ASEAN e o BRICS, grupo que passou a integrar formalmente como membro em pleno em janeiro. Com sua economia crescente, a Indonésia pode facilitar a cooperação econômica, comercial e diplomática entre os dois blocos, favorecendo acordos comerciais bilaterais e regionais. Com o apoio da Indonésia, o Brasil pode ampliar suas exportações, diversificando seu mercado, atrair investimentos e fortalecer sua posição global, sublinha Almeida. Bruno Hedlund, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, afirma a reportagem que estreitar laços com o Sudoeste Asiático interessa ao Brasil por ser uma das regiões do mundo que mais cresce em termos de PIB, com mercados em potencial muito grande como a Indonésia.
Há mercados com um potencial muito grande para serem explorados em termos de escala, primeiro de tudo. Então você tem a Indonésia, a Malásia, a Filipinas, são países muito populosos e podem interessar muito a alguns setores específicos, explica. No entanto, ele acrescenta que o tabuleiro econômico não é necessariamente um jogo de ganha-ganha, já que muitas economias do Sudoeste Asiático têm um perfil parecido com o do Brasil. Logo há setores que vão ser mais concorrentes do que parceiros dos produtos brasileiros, principalmente o agronegócio. Porém, há setores em potencial, como o da aviação civil. Se não me engano, a Embraer tem na Malásia e na Indonésia 2 clientes, 2 compradores históricos. Se você pesquisar, tem várias encomendas de países do Sudoeste Asiático por aviões brasileiros. Ele também chama a atenção para Singapura, afirmando ser um país que concentra atividade de alto valor agregado à tecnologia. Não só tecnologia de software e semicondutores, mas também de transporte e logística. Então eu acho que são setores interessantes para as empresas brasileiras abrirem os olhos, afirma. Já em relação ao âmbito diplomático, Handley afirma que a Indonésia tem muito mais cara de BRICS porque tem uma política externa historicamente não alinhada. Tanto que a primeira reunião dos países não alinhados durante a Guerra Fria aconteceu em 1955 na cidade de Bandung, que fica na Indonésia. Então essa terceira via, isso no alinhamento ligado a um terceiro mundismo, a questão do desenvolvimento econômico de países do sul global encaixa muito com o papel da Indonésia. Ele afirma que outro ganho pouco falado que a Indonésia traz é o fato de ser o país com a maior população muçulmana do mundo, que tem feito uma diplomacia de paz e conservação e tem mediação em regiões de conflito que envolvem povos ou grupos muçulmanos. Na Ásia Central, no Afeganistão, na África do Norte, Chifre da África, no Oriente Médio estendido, de uma forma geral, a Indonésia tem uma influência muito grande como país moderado que busca a mediação, e nesse caso é uma mediação que, ao mesmo tempo, engrossa o caldo do revisionismo soft, que é o que o BRICS faz ao Ocidente. Handley afirma considerar o BRICS um arranjo geopolítico ou diplomático que corresponde a um revisionismo soft e que, com exceção da Rússia e China, engloba potências médias em desenvolvimento, que não tem condições de contestar as grandes estruturas de poder do Ocidente via poderio político e militar e por isso acabam optando pelo viés diplomático. Ele afirma ainda que a onda de protecionismo levada a cabo pelos Estados Unidos sob a gestão Trump, sem dúvida, vai encarecer produtos nos Estados Unidos e os tradicionais exportadores da economia norte-americana vão acabar buscando alternativas. Isso tende, ao longo prazo, a enfraquecer o próprio dólar como moeda de reserva e de meio de pagamento do comércio internacional, mas isso vai levar décadas ainda para acontecer. Mas um dos primeiros passos, sem dúvida, é essa aproximação entre países que exportam muito para os Estados Unidos e vão buscar outros parceiros, afirma. Quicksand, Gedan pode ser um divisor de águas em uma guerra contra a China. Com a marinha da China superando significativamente a dos Estados Unidos, soluções antinavio letais e de baixo custo são cruciais. A nova Quicksand, Joy Direct Attack Munition, Gedan, da Força Aérea dos Estados Unidos, fornece uma solução poderosa, porém barata. Modificando uma bomba padrão de 2.000 libras, guiadas por GPS com um radar e um buscador de imagens infravermelho Swink, permite que bombas lançadas do ar destruam efetivamente navios de guerra com um único golpe, rivalizando com torpedos lançados por submarinos sem arriscar submarinos. Demonstrações bem-sucedidas confirmaram seu potencial, notadamente afundando navios aposentados rapidamente. Com preços entre 70 mil dólares e 250 mil dólares por unidade, o Quicksand oferece uma maneira acessível para os militares dos Estados Unidos desafiar a superioridade naval chinesa sem esgotar os estoques de mísseis. Muitos especialistas passaram a acreditar que uma guerra entre os Estados Unidos e a China é inevitável. No caso de tal guerra, a marinha da China superaria a marinha dos Estados Unidos em mais de 2 navios para um. Com mais de 700 grandes navios de guerra chineses contra 300 dos Estados Unidos, entrar em uma guerra armada seria uma tarefa difícil para a marinha, especialmente porque a China está superando os estaleiros americanos em construção por uma ampla margem, inclinando ainda mais os números a seu favor. Embora a marinha dos Estados Unidos planeje levar mais navios ao mar em um futuro próximo, ela estará em menor número
Não importa o que aconteça, isso pode deixar certos locais mal defendidos. Os Estados Unidos têm alguns mísseis antinavio muito eficazes, mas eles não são baratos. Mísseis disparados de navios de guerra de superfície custam entre 2 milhões e 4 milhões cada. Os mísseis antinavio de longo alcance disparados de aeronaves, que são altamente eficazes, são ainda mais caros, mais de 3,2 milhões cada. No entanto, esses seriam exatamente os mísseis necessários para enfrentar os melhores navios de superfície chineses. A questão é se os Estados Unidos conseguiriam arcar financeiramente com o custo do lançamento desses mísseis, especialmente considerando quanto seriam necessários. O laboratório de pesquisa da Força Aérea Americana construiu uma arma que é tão eficaz quanto econômica. Ela pode destruir o navio com uma única bomba. Um torpedo pesado MK-48 ainda é a ferramenta mais eficaz disponível para afundar um navio de guerra naval. Novos métodos utilizados através do programa Quick Sync podem atingir a mesma letalidade ante o navio que aquele torpedo com armas lançadas do ar, incluindo bombas modificadas de 2.000 libras guiadas com precisão. Quando um submarino lança um torpedo em um alvo, ele revela sua posição e, portanto, pode se tornar um alvo. A munição conjunta de ataque direto Quick Sync Gedan visa fornecer uma opção de baixo custo que realiza ataques aéreos em um ritmo mais rápido e em uma área muito maior do que a coberta por um submarino. A AFRL combinou duas espécies de inventário para criar uma arma muito eficaz, uma bomba Gedan regular. Em muitos testes, uma GBU-31 modificada de 2.000 libras guiada por GPS foi usada para afundar navios aposentados. Presa ao nariz estava a parte Quick Sync, que é projetada para que a Gedan não saia do alvo quando atinge a água. O kit de parafusos do Quick Sync é um buscador de radar do nariz e um buscador de imagens infravermelho instalados em uma nova carenagem lateral simples. A Força Aérea Americana quer que as armas atinjam o navio-alvo em pontos específicos, incluindo o topo, a linha de água ou logo abaixo da superfície da água. Junto com os ativos da Marinha, o B-2 da Força Aérea provou ser um método de baixo custo entregue por via aérea para derrotar navios de superfície por meio de uma demonstração Quick Sync, disse a terceira frota dos Estados Unidos, responsável pelas operações da Marinha dos Estados Unidos no leste e norte do Pacífico, em um comunicado à imprensa em 22 de julho. O B-2 foi usado para ajudar a afundar o Tarawa, acrescentou um porta-voz da terceira frota em um e-mail para a Air Space Force Magazine. Essa capacidade é uma resposta a uma necessidade urgente de neutralizar rapidamente ameaças marítimas em grandes extensões do oceano ao redor do mundo a custos mínimos, acrescentou o comunicado. Os jogos de guerra conduzidos pelo Pentágono descobriram que os estoques de LRASM acabariam em uma guerra de tiros com a China em questão de dias. Mark Gunsger, diretor de conceitos futuros e avaliações de capacidade do Mitchell Institute for Aerospace Studies. Tanto ataques marítimos de impasse quanto de penetração são necessários para criar um volume necessário para negar a primeira tentativa da Marinha da China de invadir um país amigo como Taiwan ou outro lugar no mar da China Meridional. A Marinha Americana acredita que os kits Quick Sync, cujo preço atual é de aproximadamente 200 mil cada, cairão para cerca de 50 mil cada quando a produção em série começar. Mas mesmo que isso aconteça, a bomba BLU-109, na qual ele é montado, custa apenas cerca de 20 mil dólares, o que faz com que essa arma possa custar aproximadamente 70 mil dólares e talvez até 250 mil dólares, com capacidade para afundar até navios de guerra muito grandes em um único ataque. Marinha do Brasil e Força Aérea realizam uma operação conjunta inédita e levam o míssil Mansup à Fortaleza em exercício com a França, que envolve o supercargueiro KC-390 e a viatura Astros. Em uma ação considerada inédita, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira uniram esforços na última sexta-feira, 21 de 3 de 2025, para realizar o transporte aéreo do míssil antinavio de superfície Mansup de fabricação nacional até Fortaleza, Ceará, onde participará da Operação Multinacional Jeanne d'Arc 2025 junto à Marinha da França. O embarque foi realizado na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com o míssil sendo transportado a bordo do cargueiro estratégico KC-390, acompanhado pela viatura Astro do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais. A operação marcou a primeira vez em que o Mansup é deslocado por via aérea, com um feito que amplia a flexibilidade operacional das Forças Armadas e demonstra sua capacidade de resposta expedicionária do Corpo de Fuzileiros Navais. O uso da aeronave KC-390 permitiu superar o desafio logístico de transportar o sistema Astros, que pesa aproximadamente 24 toneladas, exigindo preparo e cuidados extras da tripulação para garantir a segurança e a estabilidade durante o voo.
Segundo o segundo sargento de aviação Lucas Barras de Assunção Terra, mestre de carga do KC-390, o transporte demandou adaptações específicas e um planejamento rigoroso. Esse carregamento complexo exige muito da tripulação. Teremos que realizar um pouso técnico para abastecimento devido ao peso da carga. O Astros pesa em torno de 24 toneladas. Isso exige da tripulação uma antecipação e um briefing para garantir a segurança das amarrações e a chegada adequada no destino, explicou. A segurança nas amarrações e o sucesso do desembarque foram prioridades para garantir a integridade do material transportado. Com alcance de até 70 km, capacidade de atingir velocidade de aproximadamente de 1.000 km por hora, uma super representa um avanço na indústria de defesa do Brasil. O novo modal de transporte complementa as opções já existentes, que até então se limitava a meios terrestres e navais. A inclusão do modal aéreo consolida um novo patamar de mobilidade estratégica para a Marinha do Brasil, especialmente em ações com os fuzileiros navais. O comandante do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais, capitão de fragata Daniel de Campos Luterman, destacou a importância do exercício para a prontidão nacional. A possibilidade de empregarmos uma super em qualquer parte do nosso litoral, tanto pelos navios da esquadra quanto a partir de plataformas terrestres, robustece o poder dissuasório de nossa força naval pelo incremento de sua letalidade e capacidade de causar danos a possíveis forças adversas, afirmou o piloto da FAB responsável pelo KC-390, capitão aviador Israel Amorim Barbosa Leal. Também ressaltou o ineditismo da operação. A interoperabilidade entre a Marinha e a FAB é muito importante para as duas forças. O transporte de viaturas Astros com uma SUP leva a aeronave KC-390 ao seu máximo desempenho. Esse transporte é inédito entre as forças, corroborando para a soberania do espaço aéreo e a defesa naval. Finalizou militar o cargueiro KC-390 Millennium, uma das aeronaves mais modernas de sua classe, com capacidade de transportar até 26 toneladas. Seu projeto permite atuação em diversas frentes, como transporte logístico, abastecimento aéreo, evacuação médica e resgate. Além disso, a habilidade de operar em pistas improvisadas permite deslocamento ágil para qualquer ponto do território nacional, ampliando o alcance da artilharia de foguetes do sistema Astros. A Operação Joana d'Arc 2025 teve início em 16 de maio e seguirá até 2 de abril no litoral do Ceará. O exercício tem como foco principal o aprimoramento da interoperabilidade entre Brasil e França e o fortalecimento da diplomacia naval. Um dos destaques será a simulação de uma evacuação de não combatentes em ambiente anfíbio, com participação de navios, aeronaves, fuzileiros navais dos dois países. Entre os meus empregados, a Marinha do Brasil participa com o navio DOCA, multipropósito Bahia, aeronaves e veículos blindados. Já a França contribui com o porta-helicópteros anfíbio Mistral e a fragata Surcouf. A população de Fortaleza poderá visitar o navio Bahia nos dias 22 e 23 de março, das 14 às 17 horas, no porto de Fortaleza, com entrada gratuita. O Corpo de Fuzileiros Navais, com mais de 2 séculos de atuação, reafirma seu papel expedicionário e sua capacidade de operar em diferentes meios, seja no mar, na terra ou no ar. Suas ações vão além da defesa nacional, englobando também missões humanitárias, suporte de desastres naturais, com atuação recente em situações emergenciais por todo o país. A integração entre Marinha e Força Aérea nesta operação inédita simboliza o avanço do Brasil na busca por autonomia tecnológica e defesa, além de reforçar a prontidão e a capacidade de resposta das Forças Armadas. O transporte aéreo do Mansup, aliado ao envolvimento francês, é mais um passo para consolidar a presença do Brasil no cenário internacional de segurança e cooperação militar. A informação foi divulgada por Agência Marinha e detalha uma das mais complexas e inovadoras ações logísticas recentes realizadas pelas Forças Armadas do Brasil, com destaque para o papel da interoperabilidade entre a Marinha e a Força Aérea. A operação conjunta entre o Brasil e a França continua nos próximos dias, reunir tecnologia, diplomacia e capacidade militar em um esforço conjunto para ampliar a segurança marítima e fortalecer laços estratégicos. Nova ração de sobrevivência das Forças Armadas surpreende pela tecnologia e nutrição. A alimentação funcional mantém soldados de pé em qualquer cenário desafiador de emergência. Quando se fala em sobrevivência em ambientes hostis, poucos elementos são tão vitais quanto a alimentação em situações extremas, sejam
Elas no mar, em regiões isoladas, em operações de combate, cada refeição precisa oferecer mais do que o sabor. Ela precisa garantir resistência, praticidade e nutrição. Desde 2016, a empresa brasileira ProMeal tem se destacado como referência nacional de fornecimento de rações operacionais conhecidas como Meal Ready to Eat, desenvolvidas especialmente para atender aos rígidos padrões das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. Com base em inovação tecnológica e nutrição de alta performance, a ProMeal entrega kits de alimentação preparados para suportar os desafios impostos por operações militares, missões de resgate, atividades em áreas remotas. Entre os principais produtos da empresa estão os kits alimentares de 6, 12 e 24 horas, voltados tanto para o consumo terrestre quanto para a sobrevivência do mar. Os itens incluem pratos prontos, pós, para preparo de bebidas e barras energéticas, tudo sem conservantes, aditivos químicos e diferencial dos alimentos desenvolvidos pela ProMeal. Além da praticidade, todos os produtos são termoprocessados, o que dispensa a necessidade de refrigeração e amplia significativamente o tempo de conservação. Dependendo do item, o prazo de validade pode variar entre 18 a 24 meses. Garantido que as rações possam ser armazenadas com segurança por longos períodos, sem perder qualidade. As características é particularmente estratégica em ambientes onde o abastecimento contínuo é inviável ou perigoso. Além disso, os alimentos são balanceados para oferecer um aporte de calorias, macronutrientes e micronutrientes, algo essencial para o desempenho físico e mental em missões longas e desgastantes. Segundo Pedro Placas Amaral, sócio da ProMeal, os produtos garantem eficiência logística e resistência em condições extremas, sendo amplamente utilizados não apenas pelas Forças Armadas, mas também por setores como mineração, offshore, defesa civil, náutica, segurança pública, incluindo corpo de bombeiro, polícia civil, polícia rodoviária. Essa amplitude de atuação reflete o compromisso da empresa em nutrir com consciência e inovação, adaptando seus produtos às demandas reais dos profissionais que atuam na linha de frente. Em operações que exigem não só coragem, mas também preparo físico e resistência alimentar adequada. A qualidade e a confiabilidade das ações da ProMeal não são resultado do acaso. Todos os produtos são fruto de pesquisas nacionais e internacionais, além de testes de campo rigorosos conduzidos por fuzileiros navais. Essa validação prática em ambiente real garante que cada item esteja à altura das necessidades de uma força armada em ação. Atualmente, os produtos da ProMeal são amplamente utilizados pelo Exército Brasileiro e pela Aeronáutica, com crescente adesão de forças auxiliares em todo o país. Durante a Feira de Defesa LED Latin American Aerospace and Defense, um dos eventos mais relevantes do setor, a ProMeal apresentou 3 inovações especialmente desenvolvidas para situações de emergência e sobrevivência. Esse lançamento demonstra a capacidade técnica da empresa e seu compromisso com o avanço da defesa nacional. O primeiro destaque foi a barra de concentrados para situações de sobrevivência baseada em referências internacionais projetado para garantir todos os nutrientes essenciais durante suas situações críticas, como naufrágio ou isolamento total. Com a combinação precisa de vitaminas, minerais, proteínas e suplementos, essa barra compacta é leve, prática e pronta para consumir, dá para momentos em que a mobilidade e a agilidade são cruciais. A segunda inovação foi a barra alimentar para situações de emergência, elaborada para suprir integralmente a necessidade nutricional de um adulto por 24 horas. O produto é sem lactose e extremamente versátil, pode ser consumido em pedaços como biscoito transformado em mingau ou vitamina. Ao ser misturado com água, composto por um mix balanceado de nutrientes, o alimento é especialmente útil em desastres naturais, ações humanitárias e apoio a refugiados. Além dos kits completos de 6, 12 e 24 horas, a ProMeal ampliou recentemente o acesso aos seus produtos. Agora, alimentos termoprocessados também podem ser adquiridos de forma avulsa, tanto por consumidores individuais quanto por empresas que atuam em áreas críticas e que desejam incluir soluções de emergência em seus protocolos de segurança. Essa estratégia democratiza o acesso a uma alimentação de sobrevivência de qualidade, antes restrita majoritariamente às Forças Armadas e órgãos ligados ao Ministério da Defesa. O cardápio é bastante diversificado, buscando atender ao paladar brasileiro e ao mesmo tempo manter um equilíbrio nutricional rigoroso. Entre os pratos disponíveis estão arroz com feijão e carne, estrogonofe de frango ou carne moída ou com legumes ou batatas, picadinho de carne, feijão carioca com linguiça e até mesmo uma sofisticada carne ao molho goulash. A variedade de sabores tem como objetivo não apenas manter os soldados e profissionais nutridos, mas também preservar o conforto psicológico que a boa alimentação pode proporcionar em situações de estresse extremo. Esse cuidado em ir além das calorias, oferecer alimentos realmente nutritivos é um dos principais diferenciais da marca. Nosso principal diferencial é pensar nos produtos além das calorias, trazendo nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Os nossos produtos agregam ao portfólio
da Promil, fornecendo soluções completas para um problema constante em situações de sobrevivência de emergência. O acesso à alimentação, reforça Pedro Lacaz Amaral. O compromisso da Promil com a defesa nacional vai além do fornecimento de alimentos, trata-se de uma empresa que compreende na prática os desafios enfrentados pelas Forças Armadas Brasileiras. A alimentação adequada, estratégia de segurança é um dos pilares invisíveis de qualquer operação, seja combate, salvação em ações de ajuda humanitária. Nesse sentido, os produtos oferecidos são parte integrante do suporte logístico necessário para ampliar a capacidade de resposta do país em cenário de crise. A atuação integrada com o Ministério da Defesa, assim como a validação prática com militares em campo, garante que os alimentos estejam alinhados com as necessidades operacionais das Forças Armadas, com tecnologias voltadas à eficiência, pesquisa nutricionais e desenvolvimento contínuo. A empresa atende aos requisitos técnicos exigidos por instituições civis e militares envolvidas em operações de defesa, segurança e sobrevivência, presentes em missões da Marinha, Aeronáutica e Exército, e órgãos como a Defesa Civil. Os produtos da Promil fazem parte da estratégia voltada à alimentação e sobrevivência em condições extremas. O portfólio atende às exigências logísticas e nutricionais previstas em cenários diversos, reforçando a importância do planejamento militar como parte essencial das ações ligadas à defesa e segurança nacional. O caça desse Salto Rafale está vendendo como pão quente. O caça desse Salto Rafale, inicialmente lento em vendas de exportação, recentemente viu um ressurgimento significativo, com vários países, incluindo Grécia, Indonésia e Emirados Árabes Unidos, fazendo pedidos. Taxas de produção historicamente limitadas, pouco mais de uma aeronave por mês, agora dobraram com ambições de atingir de 3 a 5 aeronaves por mês. Embora a Dassault possa aumentar rapidamente a produção, ainda há gargalos devido à escassez de mão de obra qualificada e às limitações de cadeia de suprimentos. O presidente francês Macron anunciou recentemente projetos de infraestrutura apoiando esquadrões Rafale adicionais. Aumentando a dissuasão nuclear da França, a crescente demanda global sugere que a Dassault pode em breve abrir outra linha de produção no exterior, refletindo a crescente importância estratégica e apelo global do Rafale. O período entre 2009 e 2011 viu a competição de mais alto risco no mercado internacional de exportação de aeronaves de caça, que provavelmente será visto no futuro previsível. Tanto o Brasil quanto a Índia estavam conduzindo licitações de caça que envolveriam um número muito grande de aeronaves. Esses caças não seriam apenas comprados diretamente dos OMS, mas também seriam produzidos em linha de produção estabelecida nas nações clientes. O Brasil acabou adquirindo a aeronave Saab Gripen. Em 2014, a produção em série da aeronave acontece hoje na fábrica da Embraer Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. A Índia, tendo um histórico de cooperação com a Dassault e não querendo obter mais nenhum de seus ativos da Força Aérea da Rússia, selecionou o Rafale 2 anos antes. 3 anos depois, em 2015, comprou 36 aeronaves diretamente da linha de produção em Bordeaux. Até o momento não houve nenhuma linha de montagem para o Rafale estabelecida na Índia. Criar uma capacidade de produção local era a intenção de licitação original no início dos anos 2000, mas os dois lados não conseguiram chegar a um acordo. A Dassault indica que ainda está interessada em mais vendas para a Índia, eventualmente criar uma linha de montagem no país. A Marinha Indiana anunciou mais recentemente que adicionará à carteira de pedidos da Dassault a compra de 26 aeronaves para sua ala aérea de porta-aviões. Esta aquisição será composta por 22 caças Rafale M de assento único com capacidade para porta-aviões e 4 Rafale B de 2 assentos que não são capazes de porta-aviões, mas serão usadas como modelo de treinamento. As 26 aeronaves Rafale M estão sendo adquiridas, pelo menos oficialmente, apenas como uma forma de preencher lacunas até o dia que o caça bimotor baseado em convés desenvolvido na Índia seja recebido e colocado em serviço. Atualmente, a Marinha da Índia opera 2 porta-aviões, o INS, adquirido originalmente da Rússia como Gorshkov, e o INS Vikrant, de construção nacional, que entrou em serviço em dezembro de 2022. Ambos os navios operam a aeronave Mikoyan MiG-29
Até que o Rafale entre em operação. Porque a taxa de produção da Rafale do Dassault Rafale foi tão baixa por tanto tempo? Pergunta. O Rafale, apesar de toda a capacidade de seu design, tem sido muito lento para ganhar qualquer tração no mercado de exportação. Por essa razão, a produção da aeronave ficou estagnada em uma taxa de produção quase anêmica por décadas e era quase insignificante pouco antes da decisão indiana em 2015 de adquirir 36 jatos. Até aquele ponto, disse um antigo oficial centro da Força Aérea Francesa, as taxas de produção do Rafale eram de apenas 1,3 aeronaves por mês. Isso parece absurdamente baixo, mas as encomendas não estavam lá, e esse era um nível mínimo para o qual o programa poderia reduzir-se sem simplesmente entrar em colapso total. Apesar de supostamente não conseguir reduzir mais, o programa fez isso de qualquer maneira. Em 2 anos, a produção estava em 1,1 aeronave por mês, com uma lacuna de produção zero em agosto. A história é um pouco diferente hoje. Grécia, Croácia, Sérvia, Indonésia, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Sérvia e outros estão todos em vários estados de aquisição da aeronave. De repente, o livro de pedido da Dassault está transbordando. Com uma longa chuva torrencial, após uma longa seca, disse o exportador aeroespacial francês, que falou ao Fortify. No início deste mês, o CEO da Dassault, Eric Trumpier, falou em um coletivo de imprensa para analisar os resultados anuais da cooperação do ano anterior, além de responder a perguntas da imprensa reunida. Um resumo do que ele tinha a dizer sobre a produção do futuro Rafale é: hoje a produção da Rafale aumentou para 2 aeronaves por mês, mas vai aumentar muito rapidamente para 3. A Dassault não tem problemas em ter espaço e imóveis suficientes para adicionar mais espaço na linha de produção, e as instalações não são um problema. Mas aumentar o ritmo de produção ainda é difícil, porque trazer novos profissionais qualificados a bordo significa que eles devem competir com o setor comercial. A Dassault contratou 2.000 pessoas no último ano, ou algo assim. Encontrou algumas dificuldades para encontrar mão de obra qualificada suficiente, mas, como ele diz, nós conseguimos. O maior problema, e isso remonta a algum tempo no passado, está na cadeia de suprimentos. Alguns dos fornecedores do Rafale trabalham para outras indústrias e às vezes não conseguem encontrar financiamento para aumentar a produção. A Dassault deve, portanto, monitorar sua cadeia de suprimentos para quaisquer interrupções potenciais e encontrar maneira de ajudar esses fornecedores conforme necessário. Às vezes, isso significa que a Dassault empresta a eles alguns engenheiros para trabalhar dentro das fábricas dos fornecedores para ajudá-los. Então, essa é a questão principal para atingir o ritmo de produção de 3 a 4 aeronaves por mês, ele explicou. É possível atingir esses números, mas para isso você precisa de toda a cadeia de suprimentos atualmente para um nível comparável de produção. No entanto, é um pouco difícil para alguns desses fornecedores realmente atingir essa taxa de produção. Se eu tiver todas as peças entregues no prazo, posso montar 3, 4 ou até 5 aeronaves por mês, mas é a questão de levar todas essas peças para a fábrica no prazo que é o fator complicado. O problema, como ele concluiu sobre esse assunto, não é com a Dassault, mas está a montante no processo com esses fornecedores. Mas Trapper não estava procurando colocar a culpa e não pintou um cenário de os bandidos são fornecedores e nós somos os mocinhos. Ele apenas disse que essa é uma questão de cronograma e que a Dassault está lidando com isso. Como se estivesse na deixa, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou em 18 de março que haveria 2 novos projetos de infraestrutura para acomodar 2 esquadrões Rafales adicionais. Todos parte de iniciativa da modernização militar mais ampla. Os projetos se concentrarão na expansão do aeródromo de Lux-Saint-Savor, no leste da França, que agora se tornará uma base nuclear novamente e hospedará 40 novas aeronaves Rafale F-5, também encomendadas por Macron como parte desta nova expansão da força nuclear. Até 2035, o número de pessoal da instalação de Lux quase dobrará para cerca de 2.000 militares e civis. Essa iniciativa de modernização, que é apoiada por um investimento de 1,5 bilhão de euros, reestabelecerá o antigo papel de Lux como parte da dissuasão nuclear francesa. Ela também se tornará a primeira base aérea a hospedar a variante Rafale F-5 de próxima geração do caça. A Força Aérea Francesa se beneficiará de mais pedidos do Rafale, e isso é imperativo no contexto atual.
Também é uma escolha natural integrar os esforços da Força Aérea em relação à Ucrânia, a transferência do nosso Mirage 2005, declarou Macron. Aumentaremos e aceleraremos os pedidos de Rafale nesse contexto, não apenas a base aérea de Lux permanecerá, mas crescerá de forma sem precedentes e recuperará seu lugar pleno na dissuasão nuclear da França. Se as vendas da aeronave continuarem em ritmo acelerado, eventualmente haverá necessidade de mais capacidade de produção. Ninguém está dizendo nada mais específico, que a Dassault é notoriamente reservado sobre seus planos futuros, mas o dinheiro inteligente é que haverá uma segunda linha de produção em algum lugar do mundo em breve.